Saúdo a igreja que está aqui no templo e a igreja que está na internet com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você também precisa ouvir a doce voz do Senhor, como a Laísa cantou, feche os seus olhos. Ore comigo agora. Deus, talvez de toda a nossa história, em todo o tempo que vivemos nessa terra, talvez seja esse o tempo em que mais precisamos ouvir a Tua voz. E como tem corações duros precisando serem amolecidos pela Tua voz. Talvez o meu seja esta manhã. Eu te oro, Deus, para que a Tua palavra nos amoleça, para que a Tua palavra nos transforme, para que a Tua palavra nos alcance, para que a Tua palavra faça a obra que ela precisa fazer na nossa vida. Enche-nos de fé e certeza da Tua companhia e da Tua direção. São coisas que te oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você se considera uma pessoa de fé? O nosso tema de hoje é 4 atitudes em relação à fé. E eu não poderia começar de outra forma, né? Muitos de nós temos decorado aquele texto de Hebreus 11, a fé é a certeza de coisas que não se veem, né? Mas tirando um pouco da teoria do que está escrito, você é uma pessoa de fé? Eu sou uma pessoa de fé? Interessado em estudar um pouco mais desse assunto, eu descobri que nos evangelhos há pelo menos 4 atitudes diferentes que as pessoas tomaram em relação a crer, em relação à fé. E eu quero começar estudando com você o que está em Mateus capítulo 11, versos 20 até o 24. Evangelho de São Mateus capítulo 11, versos 20 e 24. Enquanto você procura, eu quero já agradecer o convite feito pela igreja, na pessoa do ancião, pastor Daniel, né, que está nos assistindo em casa, né? Deus te abençoe, Dani, sua família. Melhoras para a saúde de vocês. Estamos orando para que logo vocês estejam com a gente aqui também. Evangelho de São Mateus capítulo 11, versos 20 a 24. Na minha Bíblia diz assim: passou então Jesus a increpar, em outras traduções a lançar em rosto, a confrontar, etc., as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Deixa eu dar uma paradinha, depois eu continuo a leitura. Você já imaginou testemunhar ao vivo e a cores um milagre de Jesus? Já imaginou isso? Já é emocionante ler na palavra, ler nos evangelhos. Mas aqui está sendo dito que essas cidades testemunharam. Eles viram Jesus fazendo milagres. E Mateus vai mais além. Numerosos milagres. Não foi nenhum nem dois. Foram muitos. E entretanto eles não tinham se arrependido. Continue lendo comigo. 21. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e de cinza. Vou dar outra paradinha aqui. Tiro era uma cidade tão ímpia, tão perversa, que o rei de Tiro é comparado em Isaías 14 com Satanás. E Jesus está dizendo que nessa cidade, se tivessem sido feitos os milagres que Jesus tinha feito, eles teriam se arrependido. Mas Corazim e Betsaida não se arrependeram. Vai piorar. 22. Contudo, vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Em outras palavras, Cristo está dizendo, aqueles que vocês consideram idólatras, incrédulos, né, afastados de qualquer misericórdia, graça e oportunidade, eles creriam muito mais rápido do que vocês, e no juízo a punição deles vai ser muito menos rigorosa que a de vocês. Imagine Cristo falando isso para os judeus, para o seu então povo escolhido. Não é algo chocante? Vamos continuar lendo. 23. Se tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Não, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que contigo.
Eu não sei o que você sente quando você lê um texto desses. Eu fico pasmo. Eu fico sem palavras. Cristo está dizendo literalmente para a sua igreja, né, para o seu povo escolhido, olha, vocês são mais incrédulos do que as piores nações da história. Vocês são mais incrédulos do que Tiro, mais incrédulos do que Sidom, mais incrédulos do que Sodoma. Primeira atitude que as pessoas têm em relação à fé: veem e não creem. Que tristeza quando alguém vê as obras de Deus e não crê. Eles tinham todas as provas que precisavam. Eles tinham Cristo andando corporeamente entre eles. A escritora Ellen White, muito conhecida em nosso meio por sua inspiração, ela diz que a presença de Cristo já inspirava respeito, santificava o ambiente onde ele estava, ainda que ele não fizesse ou não dissesse nada. Imagine ver essa santa presença operando milagres e as pessoas não creram. Pessoas que viram e não creram. Eu fiquei pensando, é fácil para a gente hoje criticar os judeus, não é? Nossa, mas como eles eram incrédulos, eu seria diferente. Eu, membro da igreja do HPAMA, no ano 2021, se Jesus estivesse aqui, eu creria. Será? Eu fiquei perguntando isso ao ler esse texto. Será que nós somos tão melhores? Será que nós realmente creríamos? Aqui diz no verso 20 que Jesus operou numerosos milagres nessas cidades. E eu te pergunto, quantos milagres Deus fez na sua vida? Ou ele não fez nenhum? Na minha fez. E se você está aqui, eu creio que ele fez alguns na sua também. Você creu? Você se arrependeu? Oxalá que sim. Porque senão nós estaremos nesse grupo de pessoas que não viram, aliás, que viram e não creram. Pule para o capítulo 13, versos 55 a 58. Mateus 13, versos 55 a 58. Outro verso que mostra pessoas que viram e não creram. Mateus 13, versos 55 a 58. Na minha Bíblia diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. De novo, vamos contextualizar, fazer um exercício de imaginação. Imagine que Jesus viesse à Terra no ano 2021 e ele escolhesse nascer numa casa aqui no HPAMA. Nascer de uma pessoa comum da igreja, uma irmã que talvez estaria sentada aqui, junto conosco. Ela daria à luz a um filho com muitos nenéns que nascem aqui na igreja, né? Só que esse filho não seria um neném comum, seria o Messias. E aí esse neném cresceria e começaria a mostrar que era um neném diferente, né? Um adolescente diferente. Mas você cresceu, né? Passou tempo acostumado com aquele nenenzinho, né? Filho da irmã fulana da rua tal no HPAMA. E aí um belo dia aquele neném, agora homem, né? Se revela como o Messias, Salvador do mundo. Será que nós agiríamos diferente? Fiquei pensando nisso também essa semana. Porque, novamente, é fácil criticar as pessoas do passado, porque nós temos a Bíblia contando a história. Mas eles não tinham um manual. Aliás, eles tinham as profecias messiânicas, né? Do Velho Testamento, mas os olhos deles pareciam estar fechados. E quando viram as evidências de que aquele menino Jesus não era apenas o filho da Maria, lá da rua tal, do bairro, em vez de acreditarem, de caírem de joelhos e adorarem o Salvador, disseram: ah, mas ele é daqui de perto. Os irmãos dele são fulano e Beltrano, ele mora na rua tal. Como assim Salvador do mundo? Como assim Messias? Ah, querido, mais um caso de pessoas que viram e não creram. Por que eu comecei com esses exemplos? Porque existe muita gente dentro das igrejas, inclusive nas nossas igrejas adventistas, que veem as obras de Deus e mesmo assim não creem. Há pessoas incrédulas que estão batizadas nas águas, mas elas vivem como se não crescem no Senhor.
E isso é muito triste. E isso não é novo, que você está vendo aqui pessoas que tinham conhecimento religioso, conhecimento sobre Deus, que deveriam ser as primeiras a crerem, que haviam sido advertidos pelos profetas de que viria um Messias, aquilo que ele faria, mas quando o Messias veio, elas não acreditaram. Pule para Lucas 23, versos 8 a 11. Vamos conhecer uma outra categoria de pessoas, uma outra atitude de pessoas em relação à fé. Nós já vimos pessoas que viram e não creram. Vamos conhecer agora um outro grupo. Lucas 23, 8 a 11. Lucas 23, 8 a 11. Esse grupo também existe em grande quantidade, um grupo muito numeroso, tanto dentro como fora das igrejas. E você já vai me entender. Lucas 23, 8 a 11. Diz o texto: Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, porque havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Peraí, Herodes queria mais milagre? E os milagres Jesus já tinha feito? Outra coisa que eu pensei ao ler esse texto: Jesus já tinha feito tanta coisa, tanto milagre, não é verdade? Até morto tinha ressuscitado, e por mais de uma vez. A filha de Jairo, né? O menino lá da viúva de Naim, Lázaro. E essa notícia tinha corrido por toda a Judeia. Herodes tinha ouvido falar disso. Mas ele queria, mesmo assim, algum sinal, algum milagre. De muitos modos o interrogava, porém Jesus nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os de sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Jair, por que Jesus não fez um milagre para mostrar: olha, Herodes, quem sou eu? Fizesse lá um feito glorioso, grandioso, para Herodes se impressionar. Oh, nossa, agora eu entendo, agora eu acredito que você é o Salvador, é o Messias, enfim. Os milagres de Cristo não eram feitos para impressionar pessoas. Os milagres de Cristo, segundo o Evangelho de João, eram sinais que mostravam a vinda do reino de Deus. Eles tinham profundos significados espirituais. Jesus não fez milagre para agradar Pilatos, porque naquela ocasião um milagre não teria significado algum espiritual. Você entende? Jesus não ia fazer um milagre só para agradar Pilatos, porque Pilatos já tinha, através da tradição oral de seu tempo, evidência suficiente de quem era Jesus. Ele não precisava ver um milagre para crer. Herodes representa o grupo daqueles que não veem e não creem. E agora você entende que esse grupo é muito numeroso dentro e fora da igreja. Mas dentro da igreja não. Dentro da igreja não tem gente que é assim. Claro que tem. Com certeza tem. Quantas vezes a nossa fé fica balançada em meio a circunstâncias difíceis porque você não viu ainda o fim das coisas, o resultado das coisas. E aí você fica com medo. Será que eu vou ser prejudicado de alguma forma pelas circunstâncias que estão acontecendo à minha volta, Nós tivemos um momento de oração intercessória aqui em que nos lembramos das pessoas que faleceram pela Covid, por enfermidades diversas, E muitas pessoas estão atemorizadas com isso. Será que Deus vai me guardar? O que vai ser de mim, Perdendo sono, ficando ansiosas, porque nós queremos crer naquilo que vemos, E acabamos não crendo quando não vemos. Assim como o mundo mostra incredulidade naquilo que não vê, muitas vezes os cristãos dentro das igrejas também só creem naquilo que estão vendo. E nós vamos ver ao final dessa mensagem qual é a atitude que deveríamos ter em relação à fé. O que Cristo espera que nós façamos. Como Cristo espera que nós nos portemos, nos posicionemos quanto a isso. Evangelho de São João, capítulo 20. Outro exemplo de alguém que não viu e não creu. Evangelho de São João, capítulo 20. Versos 24 a 28. Evangelho de São João, capítulo 20, versos 24 a 28. Esse é um texto bastante conhecido, se você já leu os evangelhos, Esse personagem é muito conhecido também, desse texto.
Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Jesus apareceu aos discípulos ressurreto, mas Tomé não estava na hora. Tomé chegou depois. E aí contaram para ele, lógico, ó, vimos o Senhor. A reação dele. Disseram então os discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Olha quanta prova Tomé exigiu, não é mesmo? Não bastava ver as marcas dos cravos, não. Não bastava ver Jesus com seu aspecto peculiar, a sua voz peculiar, sim, porque ele ressuscitou falando do jeito que falava enquanto vivia antes, né? A sua aparência era a mesma diante do Calvário, mas mesmo assim, Tomé achando que poderia ser fake, né? Fake news está na moda hoje, né? Naquele tempo não estava, mas ele achou que podia ser um Jesus fake. Então ele falou, eu quero colocar o dedo nas marcas dos cravos, ver ali se está furado mesmo, colocar a mão no seu lado, lembra que feriram o lado de Jesus com uma lança? Colocar a mão no lado para ver se realmente é ele, porque senão, de jeito nenhum acreditarei. Parece até jocoso isso, engraçado, né? Afinal de contas, ele era um discípulo de Jesus. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você já se pegou alguma vez sendo incrédulo? Uma pergunta para a gente pensar. Porque afinal de contas, nós estamos num lugar onde a principal característica de quem está aqui, ou devia ser, é a fé. Os religiosos são chamados por aí de crentes, certo? Se eu estiver errado, me corrijam, não é? Quem vai numa igreja, seja ela qual for, é chamado de crente. Você está aqui porque você crê, você tem fé. Mas muitas vezes estar aqui não garante que eu sou realmente um crente, que eu realmente tenho fé. Tomé andou com Jesus 3 anos e meio. E ele não era crente. Você percebe? Ele não cria de fato. Porque no primeiro teste para a fé dele, o que é que ele disse? Se eu não ver, se eu não tocar, não vou acreditar. Passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os discípulos. E Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus. Gente, isso não é coincidência. Jesus não pediu para abrir a porta, ele não bateu na porta, ele atravessou a parede. Para mostrar, Tomé, sou eu. Eu sou Deus. Eu tenho poder sobre os elementos da natureza. Eu entro onde eu quiser, eu tenho poder sobre toda a criação. Por isso que Jesus não bateu na porta, não pediu para abrirem para ele. Ele entrou porque ele é todo poderoso. Ele não precisava que lhe abrissem a porta. E claro que isso impactou Tomé, né? Jesus se colocou no meio deles. Eles estavam reunidos como se tivesse uma espécie de círculo. E Jesus apareceu no meio. Do nada. Simples assim. E disse-lhes, paz seja convosco, uma saudação que ele já costumava usar para cumprimentar os discípulos. Tudo intencional, percebe? Para mostrar, Tomé, sou eu. Logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a sua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Agora Tomé cria, né? Agora Tomé cria. Nossa, eu peguei, eu olhei, agora eu sei que é Jesus. Será que existem membros de igreja assim? Será que existem adventistas do 7º dia assim? Será que tem membros aqui na igreja do HPAMA assim? Será que eu sou assim? Espero Deus fazer tudo para me dar todas as evidências para ir eu crer. Mas se não, se Deus não fizer tudo o que eu quero me provar, então eu não creio. Gente, se a gente tem essa postura, nós não somos crentes. Esse grupo aqui das pessoas que não viram e não creram. Quem age assim não é crente, ainda que esteja no meio de crentes, ainda que esteja numa igreja. E perdoe a minha reticência, a minha insistência nesse ponto, mas é porque não é óbvio eu ser crente porque estou numa igreja. A crença é algo pessoal, não é algo coletivo. Eu não sou crente porque estou no meio dos crentes. Eu preciso ter uma experiência pessoal com Deus. Eu preciso individualmente crer nele.
Você percebe? Tomé andou 3 anos e meio com Jesus e não era crente em Jesus. Quanto tempo você anda com Jesus, meu amado? Como tem sido sua caminhada? Você crê no Senhor Jesus de fato? Ou você precisa que Ele lhe dê evidências, lhe dê provas? Eu quero abrir um parênteses teológico aqui para dizer o seguinte: o conceito hebraico de fé, vem da palavra emuná, é agarrar-se firmemente a alguma coisa. Ou seja, aquele que crê sabe que o objeto da crença é confiável. E é um exemplo que o ilustre professor Rodrigo Silva costuma contar em suas palestras, que quando você está se afogando num rio e passa um tronco de árvore, você se agarra nele porque você sabe que ele vai suportar o seu peso, que ele vai servir de boia para você e vai te manter vivo. Você não se agarraria a uma folha de papel boiando, porque o papel desmancha na água, mas a madeira não. Então a fé é uma coisa racional. Eu creio porque o objeto da crença é alguém ou algo confiável, alguém que já demonstrou isso. Em outras palavras, Tomé não precisava duvidar da ressurreição de Cristo, porque durante 3 anos e meio ele teve provas de que Cristo era capaz de ressuscitar. Ele teve provas de que Cristo tinha poder sobre a morte. E o próprio Jesus disse isso para eles. Ele não precisava ter duvidado, ter agido como agiu. Nós, como supostos crentes, não precisamos duvidar, porque Deus já nos deu provas de que Ele é confiável. E não importa se o mundo está envolto numa crise, numa pandemia, numa calamidade, Deus está no controle e Ele já provou que nós podemos confiar nele. Mas, Jair, eu perdi um amigo, eu também perdi vários. Eu perdi alguém da família, eu também perdi, o primo da minha esposa se foi esse ano. Mas Deus continua no controle. Deus não prometeu que tudo iria bem com todos o tempo todo. João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O fato de nós termos perdas nessa vida não quer dizer que Deus não é confiável, que Ele não deve ser digno de nossa fé, de nossa confiança. Porque Ele já fez muito mais no passado, muito mais em toda a história, muito mais na nossa vida. Eu estou aqui falando para você, mas eu poderia não estar, porque eu já sofri acidente, já sofri risco de morte. Morei em lugares onde havia risco de vida, lugares com problemas de conflagração, criminalidade, etc. Eu já vivi experiências que poderiam tirar minha vida, mas Deus me preservou, me trouxe até aqui. Nós estamos com mais de 1 ano de pandemia, eu não tive sintoma algum. Se é que eu peguei Covid, eu sou sintomático, porque eu não sinto nada, graças a Deus. Deus tem cuidado de mim, e tem cuidado de você que está aqui. Se você está aqui hoje, é sinal de que Deus está cuidando de você. Não deveríamos rever os nossos conceitos acerca de duvidar de Deus? Não deveríamos ter que esperar ver nenhuma outra demonstração do Senhor para crer nele, porque Ele já deu as demonstrações que precisava dar. E quer saber qual é a maior demonstração que Deus deu de que Ele é fiel, que merece a sua fé? A cruz do Calvário. No Calvário, Deus mostrou o quanto Ele é confiável. Você ousa duvidar de um Deus que se permitiu, na pessoa de Cristo, se pregar numa cruz pela sua salvação? Como diz Paulo, se Deus deu Cristo, juntamente com Ele, não nos dará todas as outras coisas? E quem disse isso foi Paulo, alguém que foi decapitado por causa da sua fé. Pessoas que não viram e não creram. Outro grupo triste, né? Primeiro vimos pessoas que viram e não creram. Agora pessoas que não viram e também não creram. Mas felizmente há grupos melhores. Grupos melhores de pessoas com relação à fé. Evangelho de São Mateus, capítulo 27. Versos 50 a 54. Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versos 50 a 54. Esse é o nosso terceiro grupo, portanto é o penúltimo, né? São 4 grupos de pessoas, né? 4 atitudes diferentes
das pessoas em relação à fé? O texto sagrado diz o seguinte: Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, esse era Filho de Deus. Sabe o que me arrepia nesse texto? Não é a demonstração de poder dada por Cristo, né? Embora seja arrepiante, seja impactante, né? O véu se rasgando, mortos ressuscitando, o terremoto. Claro que isso impacta, mas não é o que me impacta nesse texto. O que me impacta nesse texto é o fato de que os centuriões romanos, né? Os soldados romanos, pessoas brutas, né? Conhecidas por sua crueldade, ao verem tudo aquilo, eles caem de joelhos e confessam o nome de Jesus. Enquanto o suposto povo de Deus, o professo povo de Deus, os líderes religiosos, os fariseus, insistiam em negar a messianidade de Cristo, ao ponto de espalharem a notícia de que o corpo dele foi roubado na manhã da ressurreição. Enquanto o povo de Deus negava que Deus esteve entre eles, o povo que não era de Deus confessa o nome de Deus. Você entende isso? E é isso que me impacta nesse texto. Homens de quem você não esperaria uma conversão, porque eram maus. Homens que tinham sangue nas mãos. Roma foi um império construído com muito sangue, com muita matança. Esses homens tinham muito sangue nas mãos. Mas quando eles percebem quem é Cristo, eles o confessam. Verdadeiramente, este era Filho de Deus. Mas novamente eu te digo, meu querido irmão, meu amado irmão que está me assistindo aqui na internet, não precisava isso para eles crerem. Jesus já tinha dado outras provas antes. A vida de Jesus foi uma enorme prova de que ele era Deus. Mas mesmo assim ele deu essa prova extra, né? Essa prova bônus. E aqui os romanos, os soldados romanos viram e creram. Como muitos de nós também, cristãos, cremos quando vemos, né? E ainda bem que as pessoas ainda creem quando veem, né? Porque nós já vimos pessoas nessa mensagem de hoje que viram e não creram. Esses pelo menos viram e creram, né? Naquilo que viram, né? Pule para Mateus 8, versos 5 a 10. Mateus 8, versos 5 a 10. Nós já vimos pessoas que viram e não creram, pessoas que não viram e não creram, vimos pessoas que viram e creram, e agora o último grupo. Esse texto me impacta também muito, mas muito mesmo, você vai entender por quê. Mateus 8, versos 5 a 10. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Para tudo. Pera aí, gente. Esse cara não era judeu, não. Centurião era um chefe de 100 soldados romanos. O mesmo tipo que matou Jesus no Calvário, sabe? Mesmo tipo. Esse camarada pede para Jesus curar o servo dele. E ele fala para Jesus: Jesus, não precisa vir na minha casa, porque eu sei que o teu poder é tão grande que se você falar aqui, ele vai ser curado lá. Como assim? Continue lendo. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz.
Ele está dizendo: olha, eu sei que você tem autoridade sobre todas as coisas, aleluia. Eu sei que você é o Senhor. Você tem autoridade sobre a vida, sobre a criação, e a tua autoridade é tão grande que você pode curar meu criado com a tua palavra aqui, e ele vai ser curado lá. Olha que Jesus responde. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Ele não achou mesmo. Certíssimas as palavras de Jesus. Não tinha em Israel uma fé dessa. Não tem um relato de um judeu manifestando uma fé dessa aqui. Eu te desafio a achar em qualquer evangelho, de Mateus até João. Não existe. Somente pessoas fora de Israel demonstravam fé desse tamanho. E isso também me impacta, sabia, querido? Onde está a fé do povo de Deus? Onde está a minha fé se eu professo ser povo de Deus? Por que pessoas de fora, do povo de Deus conseguem ter essa fé e eu não consigo? E Jesus, louva essa fé. Olha, em Israel não tem isso. Verso 11: muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, aleluia, o servo foi curado. Jesus não falou: vai para sua casa e quando chegar lá eu curo ele. Não. Quando o centurião chegou em casa, o servo já estava curado. Porque Jesus não precisava de um tempinho, para esquentar, igual carro a álcool, esquentar para poder curar. Não, o poder dele é infinito. Jesus não precisava nem falar. Era Jesus pensar na cura, a cura aconteceria. Pena que o seu povo, ou o povo que deveria ser seu, não tinha essa visão espiritual. Pessoas que não viram este grupo agora. Não viram, mas creram. O centurião não tinha tido acesso a todos os milagres de Jesus, a todo o ministério de Jesus, como os judeus tiveram. Concorda? Ele era romano, estava nos seus labores lá para o exército romano. Dificilmente ele estaria em meio às multidões que seguiam Jesus, de lá para cá, Ele não testemunhou as ressurreições, não testemunhou as multiplicações de pães e peixes, etc. Ele não tinha tempo para isso. Ele estava nos seus labores como soldado romano. Ele apenas ouviu falar. Quantas coisas sobre Deus você já ouviu falar, mas você não permitiu que mudasse a sua vida? Quantas coisas sobre Deus você ouviu falar, mas não te tornaram uma pessoa com mais fé? Esse homem provavelmente só ouviu falar dos feitos de Jesus. Talvez ele nem fosse testemunha dos feitos de Jesus, mas ele creu. E com uma fé maior do que havia em todo Israel. Outro exemplo, capítulo 15, versos 21 a 28. Eu poderia dizer para você que o Evangelho de São Mateus é um evangelho da fé, Olha quantos exemplos de fé e da falta dela nós estamos encontrando nele, E esse exemplo aqui também é muito impactante. Eu gosto desse texto. Mateus 15, 21 até o 28. É outra coisa também que é um verdadeiro tapa na cara, na minha pelo menos, como cristão, como adventista. É chocante. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Você lembra dessas cidades? Lembra ter ouvido esses nomes? Lá em Mateus 11, Você pode até voltar lá para conferir, que é bom mostrar já a prova. Mateus 11, verso 21 diz: ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Agora você vai entender por que Jesus mencionou isso. 21 do capítulo 15. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Justamente as duas cidades que ele compara com Betsaida. Com Betsaida e Corazim, perdão. Eis que uma mulher cananeia... Lembra do povo de Canaã, que os israelitas desapossaram,
O povo de Israel saiu do Egito, veio para a terra prometida e desapossou aqueles que moravam lá, que eram os cananeus. Por que Deus tirou os cananeus da terra? Porque eram povos extremamente idólatras, né? Cruéis, sacrificavam filhos a ídolos, enfim. Tinha uma moralidade extremamente baixa, praticavam incestos, zoofilia, tudo de errado você possa imaginar. Era um povo tão odioso que Deus falou para o povo de Israel: tira eles da terra, acaba com eles. Tira todo mundo, mata todo mundo, não deixa ninguém. Pois é, essa mulher é desse povo. Eu estou insistindo nesses detalhes para você ver como esse texto é impactante. E nós lemos superficialmente esse tipo de coisa na Bíblia. Uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Para tudo de novo. A mulher a cananeia de um povo idólatra, ela chega declarando primeiro que Cristo era o Senhor, uma coisa que muitos judeus não confessavam, não concordavam. E segundo, dizendo que ele era descendente de Davi, né? Uma coisa que dificilmente um não-judeu teria conhecimento, percebe? Porque só os judeus tinham essa mentalidade, né? Da genealogia davídica para o Messias, conforme as profecias de Isaías e etc. Os outros povos não conheciam isso bem. Mas ela, enquanto cananeia, chegou dizendo que Cristo era o Senhor e filho de Davi. Olha o conhecimento, digamos, teológico dessa mulher, que veio de um povo totalmente alheio, idólatra, afastado de Deus. Continuando, minha filha está horrivelmente endemoniada. Gente, ser possuído pelo demônio já é uma coisa horrível, mas aqui a mulher usou o superlativo, né? Está horrivelmente endemoniada, ou seja, o que era horrível estava mais horrível ainda. E a mulher desesperada falou: só quem resolve é Deus. Eu não posso pedir para um rabino para exorcizar, eu tenho que falar com alguém que é Deus, que é divino. Então ela foi na pessoa certa, Jesus Cristo. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E aí muita gente lê esse texto pensando assim: nossa, Jesus foi grosso com a mulher, né? A mulher vem desesperada: Senhor, cura minha filha. E Jesus não fala nada. Você vai entender já já porque Jesus fez isso. Calma. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Para tudo de novo. Você percebe como alguém que professa ser discípulo de Cristo às vezes pode ser cruel, insensível e desumano? Como assim manda ele embora, Senhor? Como assim? Aquela mulher precisava de ajuda, não precisava ser enxotada. Mas os discípulos pensavam: não, Jesus é nosso, Jesus veio para Israel. Mulher de Tiro, de Sidom, cananeia, não, isso é lixo. E na tradição judaica, realmente, os judeus se referiam aos outros povos de maneira muito desprezível, assim, sabe? Essa gente. Há documentos judaicos dizendo isso. Não é invenção do Geir, não. Isso está documentado na história do cristianismo. Os judeus eram extremamente preconceituosos com outras nações. E desprezavam mesmo, sabe? Não queriam conversa, né? Um exemplo disso é João 4, onde Jesus choca todo mundo que falou com a samaritana. Aqui não era diferente. Mas Jesus respondeu. Respondeu a quem? Respondeu à mulher: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E piorou agora. Agora o próprio Jesus enxotando a mulher. Calma, gente, vocês vão entender esse texto. Ela, porém, veio... Gente, isso aqui é de chorar. 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Você é capaz de adorar um Deus que parece não estar dando atenção para a sua demanda? Que parece não estar atendendo o seu clamor? Que parece não estar te dando o socorro e o livramento que você precisa? Um Deus que parece distante, um Deus que parece ausente? Sim, porque às vezes Deus parece ausente, parece distante. Uma coisa que eu aprendi na minha caminhada com o Senhor, que eu nem sempre vou entender o que Ele está fazendo. Mas eu tenho que confiar nele mesmo assim. Mesmo quando eu não entender. Nem mesmo as palavras de Jesus: olha, eu fui enviado às ovelhas da casa de Israel, e você não é de Israel. E você vai entender daqui a pouco porque ele agiu assim. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me.
Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eita ferro. Agora piorou de vez. Jesus era preconceituoso, Jair? Não, você vai entender já já. Eu prometo que eu te explico isso. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha a fé que essa mulher demonstrou, gente. Era uma fé contra qualquer evidência. Os discípulos queriam ver ela longe. Jesus parecia não estar dando a mínima para ela. E mesmo assim ela insistiu: Senhor, eu não saio daqui sem o meu milagre. Lembra de Jacó no Val do Jaboque? Quando lutou com Cristo, porque o anjo lá na verdade é Cristo. Eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Eu vou ficar aqui aos teus pés, clamando, segurando nas tuas vestes pela fé. Lembra da mulher do fluxo de sangue em Marcos 5? Que se esgueirou pela multidão e foi lá e segurou o manto de Cristo, porque ela disse: tão somente eu pegar esse manto eu vou ser curada. Olha a determinação. De novo aqui, presente na mulher cananeia: Senhor, me trata pelo menos como os cachorrinhos, mas me dá as migalhas do teu poder, dos teus milagres. Me dá as migalhas da tua divindade, eu aceito. Então lhe disse Jesus: ó mulher, quão grande é a tua fé. Gente, não entendi por que Jesus tratou ela assim. Jesus queria dar uma lição aos discípulos. É claro que o texto não traz essa perspectiva de maneira clara, né? Mateus não escreveu isso. Mas se você comparar o trato de Jesus com essa mulher, com o trato dele com outras pessoas, você vê que isso não pode ser uma coisa aleatória. Jesus estava de mau humor, não queria falar com a mulher cananeia. Isso não combina com Cristo. Tudo que Cristo fez na terra foi intencional. E intencional para a nossa salvação, você percebe? Ele queria mostrar para os discípulos que, na verdade, aquela mulher era muito melhor do que eles. E quando eu falo que esse texto é impactante, é justamente com relação a isso. Há pessoas lá fora que são muito melhores do que eu. Têm muito mais fé em Deus do que eu. São muito mais sinceras do que eu. E isso está claro em Mateus 15. A cananeia era muito mais serva, muito mais crente, muito mais humana do que os discípulos. Os discípulos eram mesquinhos, preconceituosos, insensíveis. Manda ela embora, Senhor, manda embora. É cananeia, tchau. Ah, mas a filha dela está endemoniada, é problema dela. Ema, cada um com seu problema. E muitas vezes nós cristãos agimos assim também. Somos culpados da mesma insensibilidade, da mesma frieza, da mesma apatia. Foi por isso que Jesus deu essa lição para os discípulos. Ele não queria castigar a mulher, humilhar a mulher. Ele queria confrontar os seus discípulos, o seu povo, com a sua frieza, com a sua insensibilidade. E mostrar para eles que o reino de Deus era algo inclusivo. Faça-se conforme tu queres, verso 28. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. É interessante que na continuação do texto, que eu não vou ler, nenhum discípulo questiona Jesus por ter curado a filha da mulher. Uma ausência notável, né? Porque estavam todos pensativos. Quem ia falar alguma coisa? Eles tinham entendido a lição. Não era aquela mulher que era desprezível, a atitude deles é que era. Aquela mulher sim merecia ser louvada porque ela não viu e creu. E ela foi mais crente que os próprios discípulos de Cristo. Eu vou para o último texto, está em João 20, verso 29. Você descobriu comigo hoje que algumas pessoas vêm e não creem? Outras pessoas não vêm e não creem? Algumas pessoas vêm e creem. E finalmente, algumas pessoas que não viram, creram mesmo assim.
E aí eu te faço a pergunta: qual dessas 4 atitudes eu, como cristão, adventista do 7º dia, membro da igreja do HPAMA, ou de qualquer outra que estiver nos assistindo, deveria ter? Qual deveria ser a minha postura? João 20, verso 29 tem a resposta. Eu não li de propósito o verso 29 quando passamos nesse capítulo, porque eu deixei ele para o fim. João 20, verso 29. Porque me viste, creste, Tomé? Bem-aventurados os que não viram e creram. Sabe quem Jesus elogia? Aqueles que creem sem ver. Você não precisa ver nada para crer, porque Deus já te mostrou tudo que você precisava ver. Deus já te revelou tudo que você precisava saber. Se alguma coisa Deus não revelou, você não precisa saber. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas são para o Senhor. Nós devemos crer naquilo que Deus já revelou de si mesmo. E deixar que as interrogações, as lacunas, sejam dele. Ele vai mostrar se ele quiser. Nós devemos ter uma fé que suporte o silêncio de Deus, que suporte aparentes incoerências de Deus. E quem está passando por alguma crise pessoal sabe do que eu estou falando. Às vezes parece que Deus não nos trata conforme merecemos, né? Ah, Senhor, eu sou um membro fiel do HPAMA. Por que eu estou sofrendo? Eu não concordo, Senhor, eu sou um membro fiel. Eu faço a tua obra, eu sou dedicado. Eu não deveria estar sofrendo. Mas sabe, Deus já revelou tudo o que precisava para que nós tivéssemos fé nele. Nós teremos um louvor agora, e depois desse louvor eu quero orar com você e por você, para que Deus aumente a nossa fé, solidifique a nossa fé, consolide a nossa fé, para que sejamos pessoas que creiam sem ver, creiam naquilo que Deus já revelou, e tenham fé que se Ele precisar revelar mais alguma coisa, Ele o fará no futuro, mas que sobretudo Ele é digno da nossa fé e da nossa confiança. Louve ao Senhor conosco e no